E eu ainda me arrisco a dizer que o maior problema da derrota contra o Cuiabá não foi o placar de 5-2. Não foi o Criciúma ter sofrido 5 gols do lanterna do campeonato. O problema do jogo contra o Cuiabá foi simplesmente a derrota. É claro que se o Criciúma tivesse sofrido a derrota pelo placar de 1-0, estaríamos falando talvez de uma forma diferente. Mas a derrota foi horrível. Não pelo resultado em si, pela quantidade de gols, mas pelo fato de ter sido uma derrota. Como eu falei antes da partida, Criciúma e Cuiabá era um confronto direto na briga pela permanência. Fala, torcida carvoeira, o Criciúma foi derrotado pela equipe do Cuiabá no último domingo no estádio Heriberto Wilson pelo placar de 5-2. Derrota vexatória do Tigre. E eu não estaria exagerando se eu dissesse que o Criciúma praticamente não entrou em campo, especialmente no primeiro tempo, quando foi completamente dominado pela equipe do Cuiabá. E lembrando que o Cuiabá era o lanterna da competição e não havia marcado nenhum gol. E logo de cara, diante do Criciúma, marcou 5 gols. Derrota doída, mas que precisa servir de lição para o Criciúma não cometer mais os mesmos erros. Vamos falar desta partida neste vídeo, mas antes te informo que este vídeo tem a parceria da pizzaria La Maceria. Você já imaginou um lugar onde tem pizzas deliciosas e quem é sócio do Tigre ainda tem desconto? Esse lugar é a pizzaria La Maceria. Lá você encontra um buffet repleto de variedades, com risotos, lasanhas, massas, saladas e muito mais. Sabores de pizzas diferenciados, como a pizza cremosa, que é uma bela combinação de queijo com melado, a pizza Big Mac e também a pizza de sushi. E também tem sorvete, açaí e fondue à vontade. A pizzaria La Maceria atende todos os dias das 19 horas até as 23 horas. Pizzaria La Maceria, simplesmente sensacional. Ainda é complicado falar sobre a derrota do Criciúma para o Cuiabá pelo placar de 5-2. Uma derrota doída e que ficará marcado na lembrança do torcedor carvoeiro durante um bom tempo. O Criciúma continua com 5 pontos no Campeonato Brasileiro, ocupa a 16ª posição na tabela de classificação, o mesmo número de pontos do Corinthians, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Cuiabá, que antes ocupava a última posição, agora ocupa a penúltima posição com 4 pontos. Apenas 1 ponto atrás do Criciúma, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E se antes da partida muitas pessoas falavam, olha, tem que tomar cuidado com o Cuiabá, não importa se é o lanterna, não importa se não marcou nenhum gol na competição, o Criciúma tem a fama de ressuscitar mortos. E foi exatamente isso que aconteceu. O Criciúma ressuscitou um morto. Na verdade, quem entrou em campo morto foi o Criciúma. E isso não dá para entender, não existe explicação para o que aconteceu no último domingo. O Criciúma foi completamente dominado pela equipe do Cuiabá. E a pergunta é, como que uma equipe que uma semana atrás havia entrado em campo contra o Palmeiras, atual bicampeão da competição, tricampeão da Libertadores, que conquistou diversos títulos nos últimos anos e fez uma partida de excelência, em que muitos diziam, olha, o Criciúma merecia a vitória, no mínimo um empate. Como que esse mesmo time, que enfrentou o Palmeiras de igual para igual, entra em campo contra o Cuiabá e sofre 3 gols apenas no primeiro tempo? De uma equipe que ainda não havia balançado as redes dentro da competição. O Criciúma começou a partida contra o Cuiabá com a mesma equipe que entrou em campo contra o Palmeiras, exceto o Tobias Figueiredo, que entrou no lugar do Wilker Angel, que foi convocado pela seleção da Venezuela. Essa equipe jogou de igual para igual com o Palmeiras. Ninguém imaginou que o Criciúma iria perder de 5-2 para o Cuiabá. Não venham culpar o Tencate dizendo que ele errou na escalação, porque se o Tencate entrasse com 3 volantes, todo mundo ia criticar. Se ele mudasse a equipe que enfrentou o Palmeiras de igual para igual, todo mundo ia reclamar. Não coloquem a culpa no Tencate, pelo menos não na escalação. O que podemos dizer desta partida contra o Cuiabá é que foi um fato isolado, foi um jogo fora da curva. Da mesma forma que o Criciúma ter vencido o Vasco pelo placar de 4-0 lá em São Januário foi um resultado fora do comum, fora da curva, algo isolado, a derrota do Criciúma para o Cuiabá dentro de casa também foi algo isolado. Como ninguém imaginava uma goleada do Criciúma lá
no Rio de Janeiro contra o Vasco, ninguém imaginava uma goleada do Cuiabá aqui dentro do Majestoso contra o Criciúma. Nem o torcedor mais otimista do Cuiabá imaginava que o Cuiabá viria aqui em Criciúma e marcaria 5 gols em um campeonato que ele não havia marcado nenhum gol em 6 jogos. E eu ainda me arrisco a dizer que o maior problema da derrota contra o Cuiabá não foi o placar de 5-2. Não foi o Criciúma ter sofrido 5 gols do lanterna do campeonato. O problema do jogo contra o Cuiabá foi simplesmente a derrota. É claro que se o Criciúma tivesse sofrido a derrota pelo placar de 1-0, estaríamos falando talvez de uma forma diferente. Mas a derrota foi horrível. Não pelo resultado em si, pela quantidade de gols, mas pelo fato de ter sido uma derrota. Como eu falei antes da partida, Criciúma e Cuiabá era um confronto direto na briga pela permanência. O Criciúma não vai disputar o mesmo campeonato que Flamengo, Galo, Palmeiras, Inter, São Paulo. Esses times vão disputar título, vão disputar vaga na Libertadores. O campeonato do Criciúma é diferente. O campeonato do Criciúma é pela permanência na Série A. Quem vai disputar esse campeonato com o Criciúma é o Vitória, é o Juventude, é o Cuiabá, é o Atlético Goianiense, e o Criciúma perdeu um confronto direto. Aliás, não foi o primeiro. Este já foi o segundo confronto direto do Criciúma na briga pela permanência na Série A. O primeiro deles foi contra o Juventude, também no Majestoso, onde o Criciúma empatou pelo placar de 1-1. Ou seja, de 6 pontos disputados dentro de casa, contra equipes que brigarão pela permanência na Série A, o Criciúma perdeu 5 pontos, fazendo apenas 1. Os 5 gols que o Criciúma sofreu do Cuiabá é o menor dos problemas, pois o Criciúma, em 6 pontos disputados contra times que brigarão pela permanência na Série A, o Criciúma fez apenas 1 ponto dentro de casa. Como eu falei, foi um fato isolado, um jogo fora da curva. Dificilmente o Cuiabá vai fazer 5 gols no Criciúma novamente. Ou seja, o Criciúma precisa agora erguer a cabeça, bola pra frente, porque quinta-feira já tem jogo novamente. Como eu falei no último vídeo, o Criciúma agora tem uma maratona de jogos, serão 7 jogos em 22 dias. O primeiro deles contra o Cuiabá já foi, perdeu, não vamos ficar lamentando. Bola pra frente. Criciúma agora só tem que pensar no Atlético Paranaense. E contra o Atlético Paranaense não pode cometer os mesmos erros que cometeu contra o Cuiabá. Porque o Atlético Paranaense é uma equipe mais qualificada que o Cuiabá. Vai estar jogando dentro de casa, onde todo mundo reclama daquele gramado sintético, onde todo mundo sabe que no gramado sintético a equipe do Atlético Paranaense é veloz e fatal. Se o Criciúma jogar da mesma forma que jogou contra o Cuiabá, vai tomar mais de 5 gols, com certeza. Só que antes desta partida contra o Atlético Paranaense, o Criciúma precisa saber quais jogadores estão comprometidos com o clube. Na entrevista coletiva, o Tencati falou a respeito da situação do Barça. Se o Barça não quer ficar no clube, arruma as malas e vai embora. A gente precisa de gente comprometida. E esse recado vale também para o Trauco. O que ele fez contra o Cuiabá é inadmissível. E vem gente falando, foi lance do jogo. Não foi lance de jogo. Tu esbarrar com a mão aberta no rosto do adversário, isso é lance de jogo. Você tá disputando espaço, mas você dar um soco na cara do adversário, isso é agressão, não faz parte do jogo. E o Trauco, que recém havia entrado, recebeu a oportunidade e entrou no melhor momento do Criciúma na partida, quando o Criciúma recém tinha feito o segundo gol. Ele entra e faz essa babaquice. O Trauco foi infantil. E eu já disse aqui, ele já reclamou na imprensa que ele fica chateado porque ele joga pouco. Joga pouco porque não tá jogando nada. Joga pouco porque tá fora de forma. Joga pouco porque quando recebe a oportunidade faz esse tipo de palhaçada. Se não tá feliz no clube, pede pra ir embora. Arruma a mochilinha e volta lá pro Peru, pros Estados Unidos, vai pra onde tu quiser. Mas gente que não está comprometida com o clube não pode ficar no Criciúma. Outra coisa, tem muita gente falando, o time do Criciúma é ruim, o time do Criciúma já tá rebaixado, vai ser rebaixado já no primeiro turno. E eu digo uma coisa, o time do Criciúma não é ruim. Já mostrou diversas vezes que tem qualidade esse time. Porém, eu repito aqui algo que eu já falei lá no Catarinense. Faltam peças. No mês que vem vai abrir a janela de transferência. E eu espero que no primeiro dia em que a janela abriu,
já tenha jogador sendo anunciado no Criciúma. Que o Alex Brasil não venha esperar até a última semana para pegar a sobra, para pegar aquilo que os outros clubes dispensaram ou nem quiseram ir atrás. Que tragam jogadores para brigar por titularidade, para serem titulares. E principalmente, jogadores comprometidos. E já que a gente está falando de janela de transferência, o Criciúma precisa trazer urgentemente um lateral direito. Ah, mas a gente tem o Claudinho e o Jonathan. Esquece Claudinho jogar na lateral direita. Ele não rende o máximo que ele pode na lateral direita. A gente já viu que o Claudinho rende mais no meio-campo, jogando avançado. No jogo contra o Cuiabá, eu até achei que o Tencate ia fazer a dobra pela direita quando eu vi o Jonathan entrando. Mas ele foi lá, botou o Jonathan e tirou o Claudinho. Trocou um lateral por outro, não mexeu em nada. No jogo contra o Cuiabá, a atuação do Claudinho defensivamente foi desastrosa. Eu até já falei que se eu fosse o Tencate contra o Cuiabá, eu teria colocado o Jonathan sim na lateral direita, mas teria colocado o Claudinho no meio-campo no lugar do Marquinhos Gabriel. Que, aliás, o Marquinhos Gabriel já faz tempo que não vem jogando nada. Ele é o nosso 10, a função dele é armar as jogadas, mas o Criciúma não tem jogada trabalhada. É lançamento da defesa para o ataque ou cruzamento dos laterais para dentro da área, mas como a gente também não tem o 9, não dá em nada. O Criciúma está previsível. E quando eu falo previsível, eu tenho certeza que o treinador do Cuiabá e os jogadores do Cuiabá sentaram, assistiram 5 ou 6 jogos do Criciúma e perceberam um padrão de jogo muito claro. O treinador do Cuiabá montou a equipe do Cuiabá para anular o Criciúma e ele conseguiu. E além de o Criciúma ser previsível, contra o Cuiabá houve os erros individuais. O Gustavo falhou, o Rodrigo falhou, o Meritão falhou, muita gente falhou. Por isso que o placar foi 5-2. É uma derrota dura de digerir. Mas o Criciúma agora precisa levantar a cabeça e pensar no Atlético Paranaense. Porque o Criciúma tem a necessidade de pontuar quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Porque nesta rodada terá Corinthians e Atlético Goianiense. Qualquer resultado nesta partida vai colocar o Criciúma na zona de rebaixamento. Ou seja, quinta-feira contra o Atlético Paranaense, o Criciúma vai entrar em campo na zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato. E como eu já disse em outros vídeos, o Criciúma não tem uma equipe ruim. Competiu contra o Galo, competiu contra o Palmeiras e ele pode sim competir contra o Atlético Paranaense, mas não pode cometer os erros que cometeu contra o Cuiabá. Quinta-feira tem Atlético Paranaense, nós estaremos lá em Curitiba acompanhando de perto a partida, apoiando o Criciúma. E ainda nessa semana teremos um vídeo trazendo todos os detalhes sobre este confronto. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!